Informações aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã. Preste atenção, foi sepultado, são 7h15 agora, 7h15 na Paraíba, daqui a pouco eu falo do caso do sepultamento da mulher. Eu falo agora de um homem preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de apenas 3 anos de idade. Vamos conferir os detalhes na matéria do Águia agora. No começo da noite dessa sexta-feira, a Major Viviane recebeu uma informação de que possivelmente uma criança de apenas 3 anos de idade, que passava o dia em uma creche no conjunto Ernesto Geisel, estava sendo violentada pelo próprio pai. O pai, a mãe e a criança residem em uma casa no conjunto Valentina de Figueiredo. A Major Viviane, ela fez uma campana juntamente com seus policiais militares nessa creche. Quando o casal chegou para pegar a criança, receberam voz de prisão. E o casal foi trazido para a delegacia da mulher que funciona na central de polícia no bairro do Geisel. A princípio, o que vinha acontecendo, a dona da creche teria dito à mãe: preste bem atenção, porque as partes íntimas da sua filha está vermelha. Ela disse que teria sido por conta de uma bicicleta que tinha comprado e a criança estava avermelhada. Portanto, a polícia fez o levantamento e trouxe o caso para a delegacia da mulher. E na tarde da mesma sexta-feira, o exame foi feito no IPC, já com a cúpula do Conselho Tutelar. E o médico legista constatou que a criança tinha sido realmente abusada sexualmente. A delegada conversou com a mãe e conversou com o pai. E logo em seguida relatou para ele que ele era o principal suspeito. Até porque, em 24 horas, a mãe disse que a filha tinha ficado com o pai, com a mãe e na creche. E quem fez a denúncia maior foi a dona da creche, porque perguntou à criança aonde estava doendo. A criança sempre dizia: foi papai que mexeu, foi papai que mexeu. Com isso, a delegada deu voz de prisão para o pai, que foi levado para exames. Logo em seguida, ele voltou para a carceragem da central de polícia e vai passar por uma audiência de custódia. O principal suspeito de um suposto abuso sexual contra a própria filha de 3 anos é o pai. Nós falamos com a Major Viviane. Então, nós fomos solicitados pelo Conselho Tutelar da região do Geisel, funcionários, pelo conselheiro do local, e ele informou a situação que nesse berçário a dona da escola haveria mantido contato com o Conselho Tutelar. E aí nós fomos até o local e esperamos, diante de todos os fatos que foram apresentados, o pai e a mãe chegaram ao local para recolher a criança. Foi apresentada a criança aqui na delegacia da Infância e Juventude, foi enviada para fazer o exame de corpo de delito e diante do laudo que foi apresentado, nós trouxemos o pai e foi aberto o laudo agora. Diante dos fatos, eu acredito que a delegada realmente vai fazer flagrante. Nós acabamos de concluir um flagrante em que o pai está sendo acusado de abuso sexual. A criança vítima tem apenas 3 anos de idade, um estupro de vulnerável, constatado através do laudo pericial. O laudo nos traz um histórico de que houve ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Indícios da violência estão presentes nesse exame. E a diretora da escola, da creche onde a criança estuda, também produziu uma prova contundente em que a criança aponta a autoria do crime ao próprio pai. Através de um vídeo? Sim, de uma abordagem preliminar, tendo visto que a criança reclamava de muitas dores, agressividade, dores na genitália, inclusive um sangramento apresentado superficial, mas um sangramento na calcinha, na vestimenta íntima da criança, e está apreendido na delegacia de proteção à criança. Doutora, e o pai, quando a senhora confirmou do abuso a ele, o que foi que ele disse para a senhora? A negativa de autoria. O pai negou a autoria, mostrou-se indiferente, mas também não, em nenhum momento aqui nas dependências da delegacia, indagou quem seria o abuso. O abuso está presente na prova do laudo e recai contra o pai, porque na abordagem que o Conselho Tutelar fez com a criança, a diretora e no próprio instituto, a criança revela. A mãe mostrou-se impactada, foi colaborativa, as investigações vão continuar com a necessidade de que tudo seja apurado da forma mais clara e objetiva. E o homem fica preso agora, passará por uma audiência de custódia?
Sim, ele está autuado formalmente em flagrante, vai ser submetido ao crivo do Poder Judiciário. Após a audiência de custódia, nós vamos aguardar para que as diligências continuem. O laudo é soberano, né? Principalmente no caso de uma criança de pouca idade, o laudo foi extremamente elucidativo, objetivo, claro, para que nós pudéssemos sustentar essa capitulação do abuso sexual infantil. Então, o laudo foi convergente com o que a criança relata. Com muita lucidez, uma criança muito ativa, e ela foi num ambiente confortável, que é a creche, né? Ela foi abordada. Infelizmente, um caso impactante, né, para nós, mas o Estado fez o papel, né, de proteção à criança. A Polícia Militar, no papel da Major Viviane, conduziu muito bem também o desfecho com a prisão em flagrante do acusado. A calcinha da criança estava com marca de sangue, como também de um líquido branco. Mas é preciso outros exames para que, na verdade, a polícia chegue à concretização do abuso. Mas o abuso já foi confirmado em um laudo. Com imagens de Berg Souza, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Quando eu vejo essas matérias, eu fico imaginando assim e pensando como alguém deve ter essa capacidade, essa coragem de praticar um crime dessa maneira contra uma criança. Como é que alguém tem uma capacidade de abusar sexualmente de qualquer pessoa, e principalmente de uma criança ainda mais, de 3 anos, que mal sabe se defender? Uma criança de 3 anos mal sabe que isso é um abuso, nem sabe que isso é um abuso. Não sabe nem contar para ninguém que está sendo abusado. As reações são dores, sangramento, mudança de comportamento. A criança fica dessa maneira. Se não tiver alguém para olhar, para identificar a mudança de comportamento daquela criança é abusada a vida inteira. E o pior, quando isso acontece dentro da residência. O que é que a polícia tem de concluso? A conclusão é: a criança foi estuprada. Isso não é eu ouvi dizer, ou foi fulano que disse, o armazém, isso é concreto. O laudo comprovou. Criança de 3 anos estuprada, está lá no laudo. Polícia Civil, através do seu IPC, Instituto de Polícia Científica, concluiu. E a atribuição direta da criança na escola, das pessoas próximas, é ao pai. A confirmação agora é a confirmação do pai, que a Polícia Civil vai trabalhar agora para concluir esse inquérito apontando o pai como autor do estupro. Existem muitos canalhas que nós olhamos assim e que não imaginamos que são canalhas. Que você olha, que às vezes trabalha contigo ao seu lado, que está na sua frente, que está lá na igreja ao seu lado, que está na fila do banco, que senta do seu lado no trabalho, que vai para a pelada de futebol, que divide algum ambiente, algum espaço com você. Esses psicopatas, eles são, assim, acima de qualquer suspeita. São pessoas que sempre são pessoas generosas, pessoas do bem, mas que dentro de 4 paredes se transformam e são monstros. Monstros de altíssima periculosidade. É uma coisa, assim, absurda você ver esse tipo de história, você ouvir e você contar. Esse tipo de gente que uma vez que abusa uma criança abusada, esse trauma, ele será levado para a vida inteira. Muitas vezes nós chegamos perto de algumas pessoas que são pessoas assim que desenvolvem um comportamento assim, às vezes são pessoas que não gostam de conversar, são pessoas ali reservadas, pessoas tímidas, pessoas caladas, pessoas com algum trauma, com alguma trava. Essa trava, é por conta lá da infância, de um abuso que essa pessoa sofreu na infância, de algo que aconteceu e que, infelizmente, carrega uma sequela para o resto da vida. Infelizmente é assim. Cadeia, muita cadeia para esses caras que vivem fazendo esse tipo de situação. Cadeia é pouco, sendo bem sincero. Cadeia é pouco para quem tem essa capacidade. Falar agora da